E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu tô aqui para mais um vídeo desse canal sobre saúde mental. E hoje eu quero trazer as minhas impressões sobre esse livro que eu acabei de ler ontem, que se chama Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Acho que dá para ver aí a capa, né? Ele é de capa dura, 284 páginas, muito fácil de ler, bem tranquilo. E eu queria trazer mais informações sobre ele e dizer o que eu achei, né, as minhas impressões sobre essa leitura. Bom, ele foi originalmente publicado em 1959, em formato de conto. E aí, 10 anos depois, eles resolveram republicar em um formato de romance epistolar, que é como se fossem pequenas cartas, em ordem cronológica, óbvio, que é mais ou menos o formato do livro, né? O formato em que os capítulos se dividem, que é como se fosse um diário do personagem principal, que é o Charlie Gordon. Ele é então um livro de ficção científica, na ficção científica a gente consegue entender como viver e ter novas experiências com base em realidades ainda desconhecidas. É lógico que a gente sempre vai pegar alguns aspectos da nossa realidade conhecida, que é o mundo em que a gente vive, as experiências que a gente tem, e transformar e recriar outra realidade. Eu acho que o principal objetivo da ficção científica é poder proporcionar um novo sentimento de acordo com base em outra realidade que é completamente criada. E sobre o personagem principal, que é o Charlie Gordon, eu queria dizer algumas características, que é um homem de 32 anos com deficiência intelectual grave. Na época em que a trama se passava, não existiam diagnósticos muito corretos, né? Não existia hoje a psicologia e a psiquiatria que a gente conhece. Claramente a gente consegue perceber que existia um déficit social de comunicação, inclusive de interpretação de afetos, né? De como as pessoas passavam determinadas tarefas para ele no trabalho, como ele era tratado em casa, enfim, né? Dá pra gente entender como uma pessoa com esse tipo de deficiência enxerga o mundo. Charlie, então, tinha o sonho de ser uma pessoa inteligente para ter amigos, para ser bem tratado, para ser reconhecido pelos outros como um ser humano de igual para igual, para poder conversar sobre os mesmos assuntos, entendendo sobre o que eles estavam falando. Até que a professora sugere, de acordo com esse sonho de ser inteligente, que ele faça uma cirurgia, né? Existia lá um instituto de neurologia que estudava os tipos de cirurgias para deixar as pessoas inteligentes. Hoje a gente entende que ou seria usado, por exemplo, a lobotomia ou a trepanação. Eles não falam no livro de certo qual seria a técnica, mas a gente hoje sabe que na época eram realizadas cirurgias cruéis como essas, para que as pessoas se tornassem mais inteligentes, né, para que elas tivessem um QI um pouco mais elevado. Muitas técnicas eram usadas, inclusive a técnica de associação livre, que foi a pioneira ideia de Freud, e através também dos relatos diários, como ele se sentia, né, como que era o mundo interno dele, como que as coisas foram se transformando a partir do momento em que ele foi submetido como um cobaia humano para esse tipo de experiência científica, né? Eles eram os pioneiros nessa área de superinteligência. Até que ele conhece o seu colega de trabalho, que era um rato de laboratório que se chamava Algernon. Teria sido, né, um cobaia animal antes do Charlie. Todas as reações, tudo que viria depois da cirurgia, Algernon apresentava primeiro. Né? Então ele tinha alguns testes, algumas avaliações para fazer e conforme Algernon ia se desempenhando, o Charlie ia atrás aprendendo. Eles eram colocados nesses tipos de testes e avaliações, inclusive uma das avaliações que um dos profissionais usa é o Rorschach, que é um dos testes psicológicos que a gente usa hoje na clínica. Bom, não vou dar tantos spoilers aqui, eu acho que eu já falei muito sobre o livro.
eu indico. E a partir de agora eu queria deixar alguns pareceres meus, algumas críticas que eu gostaria de fazer, que o livro faz claramente sobre a nossa sociedade, já começando com o tratamento dos profissionais de saúde mental da época com seus pacientes. Será que eles eram éticos no que eles faziam? No caso de Charlie, a autorização foi dada pela irmã dele, uma pessoa que ele não tinha mais contato, e eles precisavam, lógico, né, por conta da incapacidade intelectual do Charlie, de uma autorização de uma pessoa legalmente por ele, né, uma autorização legal por ele. Será que existia uma humanização? Será que as pessoas com deficiência intelectual eram tratadas como seres humanos? E eu trago aqui essa questão já sabendo a resposta, porque eu sei que vocês também sabem. Hoje em dia a gente vê que o panorama tem mudado, mas que a gente ainda tem um preconceito muito grande. A nossa sociedade, ela tem sim limitações para lidar com os deficientes intelectuais. E isso é exposto claramente no livro. A instituição de Warren, no livro, é uma instituição psiquiátrica que era como se fosse um descarte de pessoas. As pessoas não se encaixavam no padrão esperado pela sociedade e aí elas eram encaminhadas para essa instituição, onde as pessoas, como o Charlie dizia, eram mudos de alma. Na família de Charlie, como ele tinha uma irmã mais nova, já dá para entender o tipo de preconceito e medo que a mãe dele tinha dele fazer algo contra ela. Sexualmente falando, violentamente falando, de violência física, violência verbal. Então, ele era completamente uma pessoa isolada da família. Quando a família recebia visitas, ele ia pro porão, porque ele não era uma pessoa apresentável. A mãe dele não gostava de apresentá-lo como filho, né? Então, era como se ele realmente não pertencesse àquela família. Uma mãe extremamente rígida, extremamente impaciente e que vivia na negação, né? Na negação de que o filho realmente tinha ali uma deficiência que precisava ser olhada com um pouco mais de cuidado e profissionalismo. E ela achava que era preguiça, ela achava que era porque ele não queria fazer, era para provocar e tudo mais, e ele acabava sendo punido rigidamente por ela. Charlie trabalhava numa padaria, né, numa panificadora, e os colegas de trabalho muitas vezes mentiam para ele, escondiam coisas, falavam mal dele, riam dele, e por rir dele, ele acreditava que estava rindo com ele, e ele considerava esses caras, essas pessoas, como os únicos amigos em que ele tinha. Porém, mais pra frente, no desenrolar do livro, conforme as coisas vão acontecendo, ele começa a perceber de que esse tratamento não era tão bacana, tão amigo assim. Muitas coisas são desvendadas durante o decorrer do livro. E a minha principal crítica é: será que o Charlie, depois de desenvolver depois de passar por essa cirurgia e desenvolver a superinteligência, será que ele se tornou realmente querido pelos amigos? Será que foi realmente isso que aconteceu? Vocês vão descobrir no livro. Será que os afetos eram reais? Será que eles eram realmente verdadeiros e significativos para com ele? Será que a sociedade, por exemplo, isso é outra coisa que eu queria pensar com vocês, será que esse tipo de inteligência é o único tipo de inteligência? Hoje nós sabemos que não é. Esse tipo de nível de QI é a inteligência que mais é valorizada, é a que é relacionada à performance, nos estudos, na carreira. E junto com a inteligência veio um nível de sofrimento muito grande. A gente pode começar a pensar, a refletir o quanto as pessoas hoje que são diagnosticadas, que são identificadas, pessoas com altas habilidades, que também têm dificuldade de socialização, que também têm dificuldade de se colocar dentro do mundo, será que elas também não têm esse tipo de sofrimento? E o nível de sofrimento é muito relativo a cada um, mas que existe um nível de sofrimento na superabilidade, nas altas habilidades, existe sim. E durante todo esse livro, que foi um livro que eu li muito rápido, porque ele me prendeu de uma forma
exclusivamente dele. Eu também queria deixar essa indicação para vocês que são humanos. Tem muitos outros insights que a gente pode ter a respeito do afeto que ele tinha com a mãe. Depois que ele se torna inteligente, ele consegue falar várias línguas e ele acaba sendo mais inteligente do que os próprios pesquisadores da cirurgia que ele fez. Depois que ele domina tudo isso, quando ele se encontra com a mãe dele, a única coisa que ele consegue falar é mãe. A gente também consegue pensar na importância do afeto e da presença, do papel que uma mãe, que um pai desempenha no desenvolvimento afetivo e emocional dos seus filhos. Por mais que ele dominasse todas as técnicas, línguas e soubesse de absolutamente muita coisa, ele não conseguiu falar muitas coisas para a mãe dele, além de mãe. E Flores para Algernon foi um dos melhores livros que eu já li até hoje. Eu indico para todo mundo. Ele já foi base para um dos melhores musicais da Broadway que já foram produzidos. Já virou filme no ano de 2000, inclusive tem disponível aqui no YouTube. Só não sei se tem em português ou legendado, mas ele tem aqui também. Então eu deixo a indicação para vocês. Com certeza eu vou ler novamente, porque é um livro que vale muito a pena a gente entrar em contato com essa realidade do outro, do sonho, da esperança, e muitas vezes também do descaso que as pessoas fazem, do preconceito que nós ainda temos. Eu deixo essa dica para vocês. Não deixa de ser um conteúdo de saúde mental. Eu não sabia que se tratava disso no começo, mas acabei me apaixonando muito e fiquei intrigada de nunca ter entrado em contato com esse livro antes. É realmente surpreendente, muito emocionante. Então, até mais, até o próximo vídeo e a gente se vê.